Dois assuntos movimentam o mercado financeiro brasileiro nesta quarta-feira: a votação da PEC Fura-Teto no plenário do Senado e a reunião do Copom, que vai definir a taxa básica de juros do país. A gente recebe aqui nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Ô Luiz, bem-vindo. De que forma esses dois assuntos estão interligados e o que é possível esperar dessa decisão do Banco Central, a última do ano, né? Verdade, Tiago. Os assuntos estão totalmente interligados. Bom dia a você, bom dia a todos. Tem tudo a ver porque o Banco Central vai definir hoje os juros de olho no Senado Federal. O que deve acontecer hoje lá no Copom, Comitê de Política Monetária? Vai manter a taxa básica de juros em 13,75%, mas mais importante do que essa decisão, que já é esperada, será o comunicado que vai ser emitido após a reunião, que deve terminar no final da tarde, no início da noite, e a ata do Copom vai ser divulgada na semana que vem. Nesses dois documentos vai ficar muito claro que o Banco Central vai dizer o seguinte: olha, o que vai definir o futuro de juros no Brasil é a política fiscal do governo Lula. E aí há dois cenários possíveis. Se o governo Lula for irresponsável com a política fiscal, os juros vão subir. Se o governo Lula for responsável com a política fiscal, os juros vão cair. E aí que entra o Senado Federal, porque ontem o Senado melhorou um pouco a proposta da PEC Fura-Teto, reduzindo em 30 bilhões o estouro do teto de gastos. Então é uma boa notícia, mas vamos lembrar que o rombo ainda é muito grande, 145 bilhões, mais um possível extra de 23 bilhões que poderão ser investidos em investimentos públicos caso existam receitas extraordinárias. E o Senado também limitou em 2 anos esse rombo fiscal. O problema é o seguinte: que nós, sociedade e o próprio governo Lula, precisamos entender. Em primeiro lugar, governo que gasta muito, ele piora o risco do país, aumenta o dólar e, consequentemente, piora a inflação. Se a inflação piora, o Banco Central sobe juros. Portanto, o Banco Central está muito incomodado com essa questão fiscal, porque o Banco Central trabalha para o ano que vem com uma meta de inflação cujo teto é 4,75%. O problema é que o mercado financeiro projeta para o ano que vem uma inflação oficial acima de 5%. Ou seja, o Banco Central ainda não ganhou a guerra das projeções para 2023. E se o governo Lula começar gastando muito, vai piorar as expectativas inflacionárias. Em resumo, Tiago, eu diria que neste momento, infelizmente, o cenário mais provável para 2023 é de o Banco Central subir juros. Mas se o governo Lula quiser reverter esse cenário, basta mostrar para o mercado que ele será responsável do ponto de vista das contas públicas. Daí o cenário muda, o Banco Central reduz juros no ano que vem, o que para mim seria o melhor cenário para a economia, porque quanto menor estiver a taxa de juros, maior será o crescimento econômico. É isso, então hoje estaremos acompanhando essa super quarta na economia. Luiz Arthur Nogueira e toda a nossa equipe. Até mais tarde.